Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que prazer, que satisfação de nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição. E hoje, sábado, 31 de janeiro de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição do número 6, que ela tem como título Confiança somente em Cristo, que é esta lição aqui, amigos. Lição 6, Confiança somente em Cristo. E a lição que inicia-se hoje e que nós estudaremos durante toda essa semana é baseada em livros do apóstolo Paulo. E aqui ele enfatiza a todos nós a necessidade de nós confiarmos exclusivamente e somente em Jesus para que nós possamos nos salvar. E diante desse mar revolto, que se encontra o mundo, nessa instabilidade política, nessa agitação social e no surgimento assim de poderes malignos, querendo dominar o mundo, que querem afogar os cristãos, é justamente esse assunto que nós estudaremos durante essa semana. E a lição 6 dessa semana, ela tem como referência os seguintes livros e capítulos da Bíblia: Filipenses capítulo 3, Salmo 22, Isaías 56, Filipenses capítulo 4, Hebreus capítulo 6 e 9, Romanos capítulo 2, João capítulo 9, Mateus capítulo 13, Lucas 4, Efésios 1, 2 Coríntios 5 e Colossenses 2, Gálatas capítulo 2, João capítulo 16 e Romanos capítulo 6. E na abertura dessa lição 6 aqui, nós observamos uma figura, um desenho, que representa tudo que nós estudaremos durante essa semana. Que é essa figura aqui, meus amigos. Olha aí a figura aí, tá? E nós vemos ali pela figura, um mar revolto no mundo, assim, simbolizando um grande conflito cósmico entre as nações de povos, uma turbulência, doutrinas falsas atuando. Você pode ver aqui todo o mar turbulento, representa povos, nações, uma turbulência durante esse período que se aproxima antes da volta de Jesus. E nós observamos também aqui várias boias aqui, Vocês podem observar aqui, várias boias representando esses sistemas que querem salvar a humanidade, porém jamais eles conseguirão fazer isto. E no centro nós vemos somente aquele que pode salvar a mente nós desse mundo, desse conflito, para nos salvarmos, que é Jesus. E aqui você pode ver que tem uma pessoa aqui, no centro, buscando se salvar, se agarrando na cruz de Cristo, onde Jesus, ele é o único meio de nós nos salvarmos e ele nos levarmos para as mansões celestiais. E a lição que nós estudaremos iniciando hoje, o que nós podemos ver é que os conceitos que nós encontramos na palavra de Deus, ou as Sagradas Escrituras, não tem nada a ver com os conceitos criados pelo homem no mundo como de hoje. São visões totalmente diferentes a respeito de uma mesma coisa. E para a maioria das pessoas no mundo, por exemplo, acham que a alegria é a materialização sim, da felicidade, por meio de pessoas, objetos, coisas ou realizações.
Ou seja, é poder fazer a própria vontade, né, do ser humano e atender o ser humano. Ou seja, é a manifestação corporal através de sorriso, né, esboçar uma alegria, que no entanto é uma alegria realmente passageira. Entretanto, essa alegria ela é circunstancial ou passageira, né? Porque depende de fatores externos para acontecer isto. Quando o motivo da alegria se esvazia, ela se dissipa, acaba e vai junto com a pessoa. Já a alegria, segundo as Sagradas Escrituras, ela possui um conceito totalmente contrário ao que o apóstolo Paulo fala e menciona, né? Uma alegria verdadeira, que diz o seguinte, olha o que Paulo fala: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, que está lá em Filipenses 3:1. Aqui Paulo diz que a alegria é um dom de Deus. É a esperança somente do seu Filho amado Jesus, que ele tem condições de nos dar realmente esperança e a verdadeira alegria num lugar onde haja mais dor, mais morte, mais sofrimento, que é esse lugar que Jesus quer nos levar para as mansões celestiais. E pensando nisto, o responsável pela lição da escola sabatina dessa semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar, para nós refletirmos, né? O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, que está lá Filipenses capítulo 3, versículos 10 e 11. Paulo, ele não teve a felicidade de conhecer Jesus assim pessoalmente como os 12 discípulos dele, os 12 apóstolos, né? Ele surgiu posterior à morte de Jesus. E ele expressa um desejo ardente de ver assim face a face Jesus na sua segunda vinda, que também nós teremos essa oportunidade que está se aproximando. E quando Cristo, pelo seu poder, ele irá ressuscitar todos aqueles que morreram e acreditando nele, Jesus, que nos casos é Paulo, todos os discípulos e todas as pessoas que acreditaram em Jesus, eles serão ressuscitados na segunda vinda, onde Jesus ele nos dará um corpo glorificado e a todas as pessoas também que faleceram, né, acreditando nele. E por isso nós temos que proclamar o Evangelho a todas as nações, povos e línguas, falando realmente sobre isto, que pela fé nós devemos fazer isso, por amor àquele que um dia morreu na cruz do Calvário por nós, nos libertando do pecado e da morte eterna. Como a lição de hoje nos diz que nós temos que ter, porque é o seguinte, ó, a lição de hoje ela se refere a algumas pessoas que elas têm resistência a essa ideia de salvação, que ela diz que é somente pela fé, sem as obras da lei. Tiago, capítulo 2, versículo 26, ele afirma que a fé sem obras ela é morta. Ou seja, nós fazemos obras através da fé que nós temos em Jesus e fazemos nossas obras porque nós temos amor àquele que um dia nos libertou da morte e do pecado. E de alguma forma nós temos essa tendência de confiar em nossos próprios esforços, como se eles pudessem adicionar algo para a nossa salvação, de forma alguma. E de maneira enfática, Paulo aborda essa questão em uma declaração polêmica contra aqueles que insistiam na época que a circuncisão era essencial para a salvação. Para evitar que alguém interpretasse que as suas ações, como a circuncisão, fosse uma contribuição para a salvação, o apóstolo Paulo deixa bem claro que a justiça vem somente através de Cristo, como um presente recebido pela fé que nós temos em Jesus, e não pela lei. Foi o que o apóstolo mencionou isto.
Embora a circuncisão possa não ser um tema central hoje, o princípio é que ela representa ainda, permanece nos dias atuais, né? A própria reforma protestante, que foi muito importante, né, para que realmente a igreja se reformasse e pudesse observar os estatutos e mandamentos que Deus deu, ela teve início por causa justamente dessa questão da circuncisão. E foi o início de tudo que começou essa reforma. E também o papel da fé e das obras na vida de um seguidor de Cristo, ela é importante para nós sabermos. E no final, Cristo, ele é tudo para nós. E a Bíblia até diz o seguinte, ó, ele é o autor e consumador da fé. Ou seja, Deus é o que dá o dom realmente para nós acreditarmos, termos fé, que fala em Hebreus 12, versículo 2. E na lição 6 dessa semana, nós abordaremos 3 temas importantes que nós estudaremos diariamente, sendo que o primeiro assunto é: o apóstolo Paulo nos diz que alegrai-vos no Senhor, que é o oposto de confiar na força humana. Mas como nós devemos proceder isto e ter essa certeza, nós estudaremos durante essa semana, diariamente, que nós abordaremos sobre esse assunto, onde nós realmente colocaremos assim em cada detalhe, em cada ponto, para esclarecer esse ponto. O item 2, uma conversão genuína leva uma mudança radical nas pessoas. Da confiança na carne para a confiança em Cristo. E nós estudaremos esse ponto de como ocorre isto em estudos diários que nós faremos nessa semana. O terceiro ponto é: conhecer a Cristo é uma experiência notável e progressiva. À medida que nós nos aproximamos dele, Jesus, nossa intimidade começa a acontecer com ele, e assim nós nos aprofundamos cada vez mais. E é um assunto também que nós estudaremos essa semana, diariamente, com bastante detalhes, para que nós possamos aprender juntos e estudarmos a palavra de Deus. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha realmente um dia abençoado, um dia assim bastante proveitoso ao lado do Criador do Universo, e que você possa realmente ter essa sabedoria, ter esse conhecimento que só as Sagradas Escrituras podem dar a você. Que você tenha realmente bastante força para vencer o mal que está enraizado nesse mundo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.